Olá pessoal, se a bola tá na área, quem bate o bolão são os nossos amigos cronistas esportivos com a sua ajuda através das redes sociais. Então vem com a gente participar do Bola na Área desse sábado, que tem a ilustre presença de Daniel Seabra e de Totonho. Ilustre presença do Totonho. Opa, não, do Daniel mesmo. Obriro, viu, Léo, mais uma vez. Léo, prazer estar aqui prazer, com você. Prazer, Daniel, tempo, né? Pois é, rapaz. Te vejo aqui, mas só te vejo na telinha, pô. O Pérez não dá folga, né? O Pérez trabalha direto, não vai pra praia, não faz... É aquele jogador que não toma cartão, não contunde, né? O Pérez tá sempre aí. Sempre tá na área. Sábado que vem o Pérez de Souza tá de volta. Prazer revê-lo. Como é que são as coisas lá no nosso jornal aqui, Estádio de Minas? Estádio de Minas. Estão lá no Super Esportes, né, no site, né? Estamos lá com o Bruno Furtado, aquela equipe bacana lá do Super Esportes, né? É isso, a moçada que manda muito bem lá no Portal Aí. Totonho, hoje tem espetáculo. Tem espetáculo hoje. Tem, sim, senhor. 9 horas da noite, né? Lá no Itaú? Lá no Itaú Shopping. Hoje, no sabadão aí, ó. Se você tá em casa e quer assistir uma peça de teatro bacana, um show de humor, melhor dizendo, 2 violões e um baixo, com Caqui, Big Dog, Max Vinil e eu que sou o baixo, né? Mas é o baixo que não toca, não é aquele baixo que toca. Só quem toca é só os dois. Caqui, Big Dog, Max Vinil e Totonho. Muita diversão, então, lá no Itaú Shopping, a partir das 21 horas. Você aí da região, né, de Contagem. Verdade, Barreiro, região ali. Vai lá no shopping, lá no segundo piso, tem o Buy Ticket. Vende ingresso lá, baratinho, R$15. E daqui a pouco eu quero saber o que está estampado no peito do Daniel Seabra, esse Rockmaster. Coisa bacana também, hein? Firme e forte, né? Daqui a pouco a gente fala. A gente fechou a semana, infelizmente, com 2 perdas. Uma perda na área jurídica, na área da Lava Jato, né? O relator da Lava Jato, Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião lamentável, né? Esse país, eu vou te dizer... Tanta pobreza, ainda fica mais pobre, mas a gente tem que continuar acreditando, não é? É verdade, tem que acreditar sempre. O bem vai vencer o mal. Vamos embora, né? Tem que ser assim. E a outra perda no campo esportivo foi do nosso companheiro do Conselho de Notáveis do Troféu Tele Santana, grande mestre Carlos Alberto Silva, que nos deixou ontem, e foi sepultado agora há pouco aqui em Belo Horizonte. Está aí a última aparição de Carlos Alberto Silva no Troféu Tele Santana do ano passado, premiando o melhor técnico, Givanildo Oliveira. Carlos Alberto Silva tinha 77 anos e entre vários e vários feitos a ter revelado vários jogadores, dirigiu equipes de Minas Gerais, do Brasil, do Japão, de Portugal, Coruna, Espanha, né? Carlos Alberto Silva é uma grande figura, né, Daniel? Você disse os jogadores que ele revelou, principalmente Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, né? Que na verdade ficou entre ele e o Pinheiro. Quem colocou o Ronaldo para jogar primeiro foi o Carlos Alberto, lá numa excursão do Cruzeiro em Portugal. O Cruzeiro jogou contra o Belenenses, depois contra o Peñarol. O Ronaldo entrou contra o Peñarol, fez 3 gols e nunca mais saiu do time e virou o Ronaldo depois que virou. Ele deve muito a carreira dele ao Carlos Alberto Silva. Você sabe, Léo, que há pouco tempo, tem uns 6, 7 meses, eu encontrei com o Carlos Alberto na porta lá do Estado de Minas. Ele estava lá para olhar uma questão de anúncios da agência dele. Ele tinha uma agência, né, de turismo, viagens, de viagens. E, cara, ele me deu um abraço, a gente conversou muito e tal. Um cara muito legal, sempre muito solícito, muito bacana, muito educado, muito fino. E, além disso tudo, um grande treinador. Eu conversei ontem com o João Leite, com o Robson, que foi treinado por ele no Cruzeiro, com o Luiz Fernando Flores, o Nonato, vários ex-jogadores que trabalharam com o Carlos Alberto. E a palavra de todos é uma só. Cara sensacional, um cara linha dura, bacana, excelente treinador. Não é à toa que a carreira que tem, né? Um abraço à família, né? Meus sentimentos. Né? E ele passava uma serenidade, né, Léo? Verdade. Encontrava com ele aqui de vez em quando, aqui na Alterosa mesmo. Aquela fala mais pausada, tranquila, assim, mas sempre com alguma coisa a acrescentar aos nossos parcos conhecimentos de futebol. Grande mestre Carlos Alberto Silva, sepultado agora há pouco. A família, como disse o Daniel, e Totonho, a família, nosso abraço, nossos sentimentos. Medalha de prata nas Olimpíadas de Seul, né? Sem contar isso. Né? Isso aí foi um feito espetacular. E é reverenciado aí por jogadores que ele revelou, né? Como o Careca, Neto, o Ronaldo e vários outros, e também pelos treinadores. Mano Menezes presta homenagem também a Carlos Alberto Silva. A primeira referência que eu tive do Carlos Alberto Silva foi quando ele dirigiu o Guarani campeão brasileiro, né? Que foi um time que encantou todo mundo. Primeiro surpreendeu todo mundo, depois encantou, né? E chegou num campeonato sempre tão difícil quanto o nosso, contra grandes potências, né? E conquistou o título de forma surpreendente para todos, né? Sempre tive como uma referência, porque procuro ter nos grandes treinadores brasileiros referência. E desejamos aqui a todos os seus familiares, né, os nossos votos de pesar aí.
Tudo bem, e a gente volta já com o Daniel Seabra do superesporte.com.br, do Totonho de todas as noites alegres da cidade. Noites alegres. Calma, Alex. Calma. É só imitar o Divertidas. Tá bom. Bem humorado. E a gente vai falar dos principais assuntos da semana. Torcida única no primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro no ano. Tem também convocados do futebol mineiro para a seleção brasileira. E o que Atlético, Cruzeiro e América estão fazendo nessa firme pré-temporada. Fica um instantinho só aí esperando que a gente volta já com Bola na Área. Estamos de volta com os nossos convidados do Bola na Área desse sábado, Daniel Seabra, do Super Esporte, e Totonho de todas as noites divertidas. Já melhorou, gostei mais dessa. Melhorou? Gostei. Abraçando aqui Deusdete Alves, está no bairro Saudade, mandando um alô especial para a turma de Turmalina, todo mundo ligado no Bola na Área. Só fazer uma correção aqui, né, na chamada do intervalo, eu disse torcida única, mas na verdade é torcida mista. Dividida, né? Dividida. Mista também não, né? Porque mista também é igual lá no Sul, né? No Grenal, a torcida fica junto. Ah, é verdade. O que eles estão querendo fazer é voltar ao que era antes, né? Torcida do Atlético de um lado, Cruzeiro do outro, uma divisão no meio. Agora, aí tem nós vamos entrar nisso agora. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, então. Daqui a pouquinho. A gente fala, vai comentar isso que fechou a semana, né, com bastante discussões. Bom, o Atlético treinou nessa sexta-feira, tem o jogo treino nesse final de semana. Roger vai, enquanto alguns reforços para o meio-campo não chegam, ajeitando o time. E essa pré-temporada na Cidade do Galo pega fogo, né, Carol? Tá sujo não o nariz, né? Não, tá bonitinho, tá tudo certo. Feio vai ficar se o time não dançar conforme a música. Ou melhor, se não jogar de acordo com o que Roger espera. O Roger é um técnico muito bom, é um técnico muito estilo moderno, né? Futebol mais moderno, mais encaixado. A gente tá tendo uma experiência fantástica com ele e esperamos poder ter um excelente ano. Para fechar os treinos da semana, jogadas de bola parada. Em seguida, time dividido em duas equipes para atividade em campo reduzido. E lá está ele, Roger Machado. Para lá, para cá, grita, aponta, orienta. Para quem vê de fora, a sensação é de um professor que quer ver um trabalho perfeito. O Roger é um cara muito inteligente. Ele nos corrige, está nos ensinando o jeito que ele quer que a gente joga. Eu acho que é importante ele estar do lado falando toda hora, a gente errar uma jogada, ele vir parar o treino e te mostrar como é que ele quer que faça. Então acho que tem tudo para dar. Hoje tem jogo treino contra o Guarani de Divinópolis. E apesar de amistoso, é para ser levado a sério. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Mas ainda há uma dúvida. Como será montado o setor ofensivo do Atlético? Robinho, Fred e Prato? Ou Michael Suel no ataque? Pode ser uma dor de cabeça para o professor, mas, segundo os companheiros, uma concorrência bem saudável. O nosso elenco todo, né, é recheado de bons jogadores, de muita qualidade, mas o ataque principalmente tem muitos jogadores de qualidade, de nível excelente. Então vai ser uma briga muito boa, sadia, né? Daqui a pouquinho, pessoal, nós vamos falar especificamente do ataque atleticano, que a gente tem uma mini marcação cerrada no Robinho, né? E durante a semana o Robinho comentou onde ele gostaria de jogar, onde ele está treinando e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente fala do ataque. Agora, a formação desse time, Daniel, Totonho, ainda falta o volante para encaixar ali, pelo menos, né? Um só não, né? Acho Mas... que o Atlético tem que contratar com qualidade, porque o Atlético hoje tem volante para jogar o Rafael Carioca, que para mim nem volante é. Ele é um jogador bem mais ofensivo do que defensivo. Então, até hoje eu não sei se o Rafael Carioca é volante ou se é armador. Eu acho que o Atlético tem se falado muito do Elias, que o Elias já estaria fechado e tal. Se realmente fechar com o Elias, ou com o Lucas Leiva, né, do Liverpool também, que foi muito falado, aí sim seriam ótimas contratações. Não sei se seria por aí. Agora, o Atlético disse que vai trazer um volante, segundo disseram, top, né? A palavra da moda agora é top. Usou essa expressão top. Depois que o Donizete sai ali, porque o Donizete é um xerifão, né? É, o general. Agora, né? o Zé Elias. Não, Elias. Que foi do Corinthians. Mas ele é bom pra caramba também. Ele é muito bom de bola. Jogador. Agora, se for o Elias, e ele é pegador também. Chega pra jogar. Ele é pegador, Totó? Não, pegador de futebol, né? Ah, tá. O cara que chega junto. Marca bem ele. Chega chegando, né? Agora é o seguinte, o Elias, segundo as informações de Portugal, o Sport estaria colocando numa lista, né, para negociações, porque quer enxugar o elenco, e a China já está de cima do Elias. Aí
concorrer com a China é impossível. Sem nenhuma possibilidade, né? Agora tem uma informação que até a Carol, a nossa produtora, estava mais cedo comentando comigo, que o presidente da União Nepomucenense, Carol, pode soprar aqui no ponto, estaria em Buenos Aires, né, para ver o Gago, Fernando Gago, do Boca que não Juniors. joga há 8 meses, segundo consta. É um jogador rodado, jogou no Real Madrid, jogou em vários lugares, né? Bom jogador. É um jogador de experiência, né? Também tem futebol para chegar e jogar. Agora, tem que ver em que condições ele vai vir, né? Porque, como o Léo disse, há muito tempo que não entra em campo. Se não conseguir trazer o Gago lá de Buenos Aires, pelo menos tem uma noite bacana lá, né, Totônio? Muito tango. Tem né, tango, Buenos Aires. Minha Buenos Aires querida. Sim, conhece. Agora, engraçado, né? O cara chama Fernando Gago e joga no Boca, né? É. Tem uma relação aí boa. Tem, né? Tá certo. Agora não é de tango que o Daniel entende, não, é de rock. De rock, tamo lá. Rock Master. Rock Master, ó, gente, tá aqui ó, na camisa. Quem quiser, entra aí no Facebook, procure lá o perfil do Rock Master, muito rock and roll. E o pessoal às vezes vê, Totônio, e fala assim, não, mas é metalzão, é pesadão. Não, tem de tudo, gente. Tem rock pesado, tem popzinho mais leve. É o rock de todas as vertentes. É rock, não interessa como é, qual característica, é rock. Sendo rock, tá lá no Rock Master. Então, eu e o Rui Montenegro, que é o baterista do Creedence Cover, inclusive, produtor musical e tal. Boa, Rui, gente boa, você conhece o Rui, né? Conheço. Então nós estamos lá, firme e forte, todas as terças e quintas, programa inédito. Estamos já em 6 rádios pelo Brasil. Então, Rock Master, só você procurar no Facebook. Bacana, valeu, Daniel. Bom, agradecendo aqui a audiência no Bola na Área do Jairo Rodrigues e do Jeff Fernandes, curtindo aí o nosso debate. Vamos ver agora o que o Cruzeiro está aprontando também numa pré-temporada que também está pegando fogo na Toca da Raposa 2. No aquecimento é assim, um apoiando o outro. Pré-temporada, união, conhecimento, mas é a bola rolar para começar a disputa. A gente tem um plantel muito qualificado, né, que vai ter disputa em todas as posições, e isso quem ganha é o Cruzeiro, né? É a equipe. Então eu vou procurar buscar meu espaço, trabalhar forte, estar bem, para quando receber a oportunidade procurar corresponder. O trabalho é intenso na Toca da Raposa 2. Ninguém fica parado. Saem os quilinhos extras das férias. Entra a forma física. No meio, a disputa é grande, com a velocidade e habilidade de Arrascaeta. E, claro, o novo contratado Thiago Neves, que tem essa mania aí, ó, de estufar as redes. E também de dar assistência para o gol. Refresco só agora, porque amanhã tem jogo treino com o Araxá. Ainda teremos modificação no time base que vai estrear diante do Vila Nova lá no dia 29, né? Nesse momento quero ter 2 grupos de qualidade semelhante, porque vamos dividindo o treinamento em frações de 30, né? Esses jogos treino. No próximo vou fazer a inversão. Quem trabalhou 30 minutos vai fazer 60. Quem trabalhou 60 vai fazer 30. Para que todos estejam no nível muito próximo para fazer as avaliações finais que preciso fazer em relação àquilo que nós queremos da equipe. É uma pré-temporada realmente para recuperar a forma física e já encaixar, né, o pensamento do jogador naquilo que o treinador pede. O humorista também é assim, Totô, tem que ter uma preparação para entrar em palco. Preparado para, né, agradar o público, tem que treinar muito, né? Ensaiar muito, pro show estar afiado. Acho que é o que está acontecendo com o Cruzeiro agora, né? Mas falou que o Mano Menezes está fazendo um time tocar mais a bola, sem ser chutão. Tem um problema seríssimo porque o Thiago Neves e o Ábila. Ele está com um problema bom, né? É igual você falou, né, Daniel? Acho que o Cruzeiro esse ano, ele vem com outra mentalidade, tomara, né? Com o Mano Menezes com mais tempo para fazer um Cruzeiro mais forte, porque estava uma vergonha, né, Léo? Quase caindo 2 anos direto. Uma vergonha, né? O Mano Menezes chegou, como o Totônio lembrou, o Mano Menezes chegou 2 vezes para apagar incêndio, né? Chegou uma vez, apagou o incêndio, o Cruzeiro ficou tranquilo e tal, ele foi embora. Recebeu a proposta, tem que ir, foi embora. Depois voltou agora no ano passado, depois do português, depois daquela coisa de Davis, aquela coisa toda, o Cruzeiro arrumou. Chega o Mano Menezes, a casa está em ordem de novo. Agora ele tem tempo, né, de montar o time. E o Cruzeiro montou um elenco que se desliga. Se a coisa der certo, da forma como o Cruzeiro pretende, vai ficar um senhor time. Porque, principalmente do meio de campo para frente, o Cruzeiro ainda contratou o Caicedo, que é um ótimo zagueiro. Aí todo mundo, a gente vê esses caras jogando em outros clubes, tem que ver jogando no Cruzeiro, né? Quando a bola rolar com a camisa do Cruzeiro. Que o Thiago Neves é ótimo jogador, todo mundo está cansado de saber. Ele vai se encaixar bem ali
Aí o Ábila vai receber muito mais bolas mastigadas para fazer gol, assim como o Sobis lá na frente também. Ele pode ter uma Arrascaeta, ele vai ter o Robinho também, que terminou o ano muito bem. Na contenção ele ganhou o Hudson, que é um ótimo jogador de São Paulo, que veio de São Paulo, né? Eu acho que o Cruzeiro, se der liga, vai ficar um senhor time. É interessante ter esses, pelo menos, 2 bons jogadores por posição, né? Você vê no caso da lateral ali, que o Ezequiel falou que a disputa está grande. O Mike, que é uma eterna expectativa de recuperação do bom futebol que tem, né? De repente sumiu, e tem o Lucas ainda. Olha, a lateral esquerda também são uns 3 ou 4. Você quer mais uma disputa interessante que eu tenho perguntado para muita gente aí, e todo mundo tem se dividido. Aí eu pergunto para você, Totonho, Rafael ou Fábio? Essa é uma boa pergunta, né? É uma ótima pergunta. Mas o Rafael tá bem, né? Eu achei ele bem ano passado, no final do ano, assim, jogou muito bem. Mas o Fábio, assim, é ídolo ainda da massa, né? Do Cruzeiro, né? Para perder um Fábio assim é meio difícil. Da massa não, é do outro lado, né? Da China, no caso aí. Mas o Cruzeiro é o time do povo, pô. O time do povo é o time da massa. Você tem de um lado um menino que entrou e ninguém mais falou do Fábio. O Rafael entrou, pegou pênalti, foi muito bem. Jogou bem. Resolveu o problema do Cruzeiro ali. E do outro você tem só o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. Então, aí é um problema para o Mano resolver, né? É verdade. Ainda bem que é o Mano que vai resolver, não é a gente. Né? Não, tem uma estrutura sensacional, né? Ganha muito bem para isso. Ele é muito competente. Mas tem os times no Brasil, uma deficiência danada com o goleiro, que já tem 2 grandes goleiros. Sim, o Rafael e o Fábio. E agora, o América tem um bom elenco? É um time que pode realmente brigar pelo bicampeonato mineiro? É um time que tem condições de fazer com que a torcida, dizem pequena, mas inflamada do América, sonhe com um retorno à primeira divisão? Mais reforços foram apresentados, a gente vai conferir aqui, ó. Tá aí são imagens, inclusive, do Super Esportes, né, Daniel? O Ricardo Drubsky ao lado, apresentando aí o... Na verdade, só fazer justiça. Já tá aí o As fotos são de divulgação do América, né? Eles estão lá no superesporte.com.br, tá aí o Jataí, que já atua pelo América, tem 28 anos. Ele é volante, né? E o Auro é lateral, é jovem, veio do São Paulo, é lateral direito, tem 21 anos. São jogadores que o Jataí a gente já conhece mais, né, Daniel? Olha, outro dia eu até gravei, eu gravo sempre um programinha, né, no Facebook do Super Esportes com o Som Salvador, né? Grande Som. Som que é meu padrinho, meu amigo demais. E aí o Som falou assim, não grava com o Ney Soares, que trabalha com a gente lá no jornal, um dos editores de primeira página, e o Ney é americano doente, né? Tá em todos os jogos, conhece muito do América e tal. Eu falei, Ney, vamos falar do América aqui, senta aqui um pouco. O América comete de novo o mesmo erro que ele comete há vários anos. O América contratou 13 jogadores. Não dá para você começar uma temporada, você termina um ano, você manda todo mundo embora, contrata tudo de novo. Aí ao longo da temporada você vai contratando. Aí chega Loboa, chega não sei mais quem, e troca de treinador e tal, e vai capengando. Chega no fim do ano, você manda todo mundo embora de novo, contrata de novo. Não dá para ser assim, gente. Ou o América senta e faz um planejamento decente e não se ilude, por exemplo, se chegar, como aconteceu ano passado no Campeonato Mineiro. O América foi campeão mineiro, tá pronto para a Série A. Não tá, todo mundo tá vendo isso. Mostrou que não, né? Aí vem o Alencar da Silveira no início do ano e diz que o América vai disputar a vaga na Libertadores. Aí é pra rir, né? Aí é piada. O América caiu, foi lanterna do Campeonato Sol. Então, ou o América senta e faz um planejamento decente e mantém um elenco, manteve pelo menos o treinador, né? Porque nos últimos tempos também, ou o América faz esse planejamento, ou no final do ano vai acontecer tudo de novo. Não sei o que vai acontecer durante o ano, mas pro ano que vem, manda todo mundo embora e contrata de novo. Essa dificuldade do América é só financeira ou é administrativa mesmo? Totô, tem uma coisa, o Ney lembrou bem, não adianta, se for financeira, por exemplo, não adianta você contratar 15 jogadores que vão ganhar um pouquinho, que não vão resolver o problema. Você pega esse pouquinho, faz um pocão e traz 2, por exemplo, que vão chegar e resolver. Vão ser titulares, Sim, né? o América contratou, o Gerson Magrão, a gente conhece, o Jataí, o Renan Oliveira, que não sei como é que vai ser, mas contratou um monte de jogadores também que ninguém nunca ouviu falar. Tomara que o pessoal tenha analisado, né, saiba quem são e tal, porque realmente a gente que trabalha com isso não conhece os jogadores, você imagina. É difícil. E não fala que o Ney é americano doente, não. Americano saudável. Saudável. Americano saudável. O Ney é muito saudável, americano bacana, gente boa. E o interior também vai se movimentando, né? Contratando como pode. E aqui o Zé Costa Filho está no Twitter perguntando com relação aos 3 times da capital, lá na frente dos clubes, está na frente dos clubes do interior.
ou está igualado? É claro que não tem comparação. Sempre é a mesma coisa, né? Todo ano é a mesma coisa. E é até uma obrigação, né, doutor? Não muda muito não, né? Porque o Atlético com esse elenco aí, essa folha de pagamento, o Cruzeiro com esse time novo aí, com o Mano Menezes dirigindo, não se iguala ao time do interior. Fazendo um investimento para trazer um Thiago Neves, por exemplo, que é um jogador caro. Agora, o doutor lembrou bem, a folha de pagamento dos 3, vamos colocar até o América nessa história em relação aos clubes do interior, eles têm a obrigação de sair na frente, eles têm a obrigação de serem os 3 favoritos aí no campeonato, pela estrutura que tem, né? Uma coisa que eu acho que acontece muito, Léo, se der tempo eu vou falar rapidinho aqui, é sobre o time ganha. O Cruzeiro ganhou 2 campeonatos, por exemplo. O Atlético ganhou até Libertadores depois. E a Copa do Brasil também. Aí ganham, depois entram o Atlético até que eu acho que ele está bem aí mais tempo, né? O Cruzeiro ganha, é bicampeão brasileiro, quer dizer, 4 vezes, mas foi direto, bicampeão brasileiro. E depois fica 2 anos tentando sair da zona de rebaixamento o tempo todo, lutando. É engraçado, vende-se os jogadores e a torcida fica à mercê de um time. Será que esse time hoje, esse ano vai bem? Ganha 2 campeonatos, a gente acha que vai manter aquele time, de repente vende todo mundo, faz de tudo. Só para ilustrar o que você está falando, depois que o Cruzeiro ganhou o bicampeonato, 2014, nós tivemos que ouvir a seguinte pérola: o Cruzeiro está pagando o preço por ter sido campeão. Então, se você vai pagar o preço por ter sido campeão, você vai lutar para não cair, você vai correr o risco de ser rebaixado pela primeira vez na sua história, vai capengar durante 2 campeonatos, então é melhor não ser campeão, né? Que negócio bom é esse, você ser campeão e depois ficar capengando 2, 3 anos aí? Fico impressionado com os times de fora, né? Real Madrid, Barcelona, por exemplo. Eles querem ganhar sempre. Tudo bem, às vezes não ganham sempre, mas querem ganhar, montam um time para ganhar. Aí o Cruzeiro ganha, depois fala assim, não, agora vamos desfazer o time. Aí a torcida fica aí, sem saber. Mas uma coisa é assim, e sofrendo para não cair, né? Que as propostas virão, se o time for campeão e mostrar, isso é óbvio, sempre acontece. O time vai bem, aí o time tem um Lucas Silva que é vendido, tem um Nilton que é vendido, tem aquele time do Cruzeiro que desfez todo. Essas propostas, elas virão, gente, isso é óbvio, futebol é assim. Agora, se o Cruzeiro for ficar, não, fomos bicampeões e agora temos que pagar o preço, vamos capengar aqui e tal, porque vai vender todo mundo. Aí realmente... 2 anos ganhando e 2 anos sofrendo. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso não. Vem aí o Campeonato Mineiro, final de semana que vem, né? Estreia o Atlético com o América de Tchotchó, o América com o Democrata de Governador Valadares e o Cruzeiro com o Vila Nova. E no dia 1º tem o clássico com torcida mista. Né? Vamos entrar nesse assunto agora. Dividida. Mista vai misturar, né? Não consegue. Mineirão, a última vez que isso aconteceu, né, na reabertura do estádio, lá nos idos de 2003. Faltou comida, faltou tudo. É verdade. Não faltou alegria, não faltou o torcedor, né? E belíssimas jogadas a gente vai vendo aí ao longo desse comentário. Era a época de Ronaldinho Gaúcho do lado, Everton Ribeiro do outro, enfim. Também, né? Cabe, nesses dias violentos de hoje, a torcida dividida? Léo, eu continuo batendo o pé, eu sou plenamente favorável a isso aí, ó. Uma torcida de um lado, outra torcida do outro. A vida inteira foi assim. Dentro do estádio, nós não tivemos problema. Tem uma briguinha aqui e outra ali? Sim. Quantas pessoas morreram dentro do estádio num clássico Cruzeiro Atlético? No Mineirão, que eu tô dizendo. Tô falando de Independência, não. Tô falando de Mineirão. Porque, pra mim, o maior clássico de Minas tem que ser no maior estádio de Minas e ponto final. Uma torcida pra lá, uma torcida pra cá, assim que é bonito, assim que é legal. Agora, aconteceu uma briga lá na Estação Diamante, aconteceu uma briga não sei aonde. Gente, isso com torcida única, dividida, mista, vai acontecer de qualquer jeito. Sem dúvida que é muito mais bonito assim, né? Sim. A torcida do Atlético, a torcida do Cruzeiro. Agora, fica até mais bonito o clássico. Por que não tem sido assim esses anos todos? Por causa de marginais que se infiltram, de brigas e tudo mais, aí tomou-se a medida de não ter mais a torcida mista. E nós assinamos embaixo dos marginais, né? Porque se a gente chega lá e fala assim, olha, vocês venceram, né? Vamos fazer uma torcida só, porque os marginais venceram, nós não damos conta de segurar a onda, de resolver. A gente tem a atuação embaixo do Batalhão de Choque, sempre muito precisa, né? Da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que consegue ainda evitar que aconteçam nos nossos estádios em Minas o que a gente vê por aí, né? Rio, São Paulo e tudo mais. Agora, no momento em que a polícia identifica esses cidadãos que estão cometendo crimes em estádios de futebol e depois não há uma consequência na justiça, aí fica enxugando o gelo. Léo, na época que começou-se a discutir isso aí, eu lembro claramente que a PM foi consultada e a PM disse, olha, para nós tanto faz. Se for torcida dividida, torcida única, a PM vai dar a garantia de qualquer forma. Tem que trabalhar do mesmo jeito. Claro, a Polícia Militar de Minas Gerais, a gente conhece o trabalho da polícia aqui, sabe como sempre foi. A PM sempre deu o jeito dela de segurar o estado dessa forma. E tem um outro detalhe, essa semana nós conversamos com o pessoal da polícia sobre essa torcida dividida aí no jogo da Primeira Liga, né, o primeiro clássico aí. A polícia disse o seguinte, vocês foram consultados? Não vamos nos manifestar até a reunião. Aquela reunião tradicional que tem antes dos jogos, né,
principalmente antes do clássico. A PM não vai se manifestar até essa reunião, então. Então, ou seja, se a PM foi consultada ou não foi, eu não sei, porque a PM não quis dizer isso claramente. Agora, isso foi uma decisão de quem? Dos clubes, que chegaram a um acordo e vão fazer, e seja o que Deus quiser? Não sei. Agora, e os números falam o quê, Léo? Estatisticamente, é menos, dá menos briga, dá menos confusão? Redução, sim, que houve redução do número de ocorrências envolvendo, né, os torcedores rivais, principalmente de Atlético e de Cruzeiro. Do lado de fora, né? E do lado de dentro, porque fica também houve a medida da bebida, sim, né, da proibição da bebida alcoólica em todo nesse momento. Agora, é o que eu disse, no momento em que a polícia prende os caras que estão fazendo, né, os vândalos nos estádios, é preciso que a justiça depois condene, né? Como está acontecendo lá no Rio, né? Aqueles camaradas que eu me recuso a chamar de torcedor, que quase mataram um policial militar no Corinthians e Flamengo no final do ano passado, os ditos corintianos, que para mim não são torcedores, eles estão presos lá até hoje, no Rio de Janeiro, depois que aconteceu. E isso é exemplo, isso é que tem que ser feito. Porque é o que o Léo disse, chama impunidade. Impunidade. Você arruma uma confusão. Acabou, cara. Você aprontou no estádio de futebol. Léo, você não tem direito mais de sentar ao lado de uma família que está ali torcendo. Olha, quanto tempo você fala isso no Aerosport? Clássico da Paz. Exato, a gente gravava para pedir o Clássico da Paz. Você falava, gente, os vândalos, tem que punir esses caras. Até hoje. Eu aproveito aqui para parabenizar o Gianfranco Caiafa, que acaba de ser promovido a coronel. Ele é o comandante do Batalhão de Choque, está fazendo um trabalho excelente, que é exatamente de assegurar a ordem e o conforto, né, a segurança, a tranquilidade para as pessoas de bem irem aos estádios. Então, parabéns, Coronel Gianfranco Caiafa. Bom, e você pode conferir todas as informações do mundo no Portal Uai, né? E tem lá a moçada, Daniel, com o Bruno, a moçada do Super Esporte, que manda muito bem. Inclusive, Léo, aproveitando, pegando o gancho também, já que eu falei do Facebook, o Rockmaster, o blog Rockmaster, está dentro do Portal Uai também. Então você tem mais é que assinar o Portal Uai, 0800 031 5000, apenas 99 centavos por mês. Você tem todas essas vantagens e muito mais. Então, 0800 031 5000, assine o Portal Uai. E a gente vai direto aqui, o assunto que movimentou a semana foi a convocação de jogadores para a seleção brasileira que enfrentará a Colômbia naquele jogo em homenagem as vítimas da Chapecoense. De Minas Gerais, temos aí Robinho, Marcos Rocha e Fábio Santos do Atlético e o Henrique do Cruzeiro. Foi uma justa convocação? É só festa? Ou vale a alegria desses jogadores? No caso do Henrique, para mim, acho que foi até uma homenagem ao Henrique, né? Sim. Pela regularidade dele do ano, ele ter passado pela seleção brasileira já. Eu acho que o Henrique foi merecido também. Nesse caso... O Robinho foi acho que quase artilheiro do campeonato. O Robinho foi o artilheiro da temporada no ano passado, né? Só achei meio estranho no caso do Marcos Rocha. Não porque ele não merecesse, mas porque ele quase não jogou ano passado, né? É verdade. Ele bate mais lateral, né? Ele passou um longo período, principalmente a reta final do campeonato, ele passou fora cuidando de contusão. Agora, o Tite disse muito bem, é um jogo de festa, é um jogo que tem, acima de qualquer resultado, acima de qualquer rivalidade, acima de qualquer coisa, um tema muito mais importante, que é ajudar os familiares, as vítimas da Chapecoense, que aliás, inclusive, uma turma grande aí disse que ia ajudar e até agora, todo mundo, o Wagner Mancini parabenizou muito o Cruzeiro e Atlético, né? Porque eles mandaram jogadores, eles ajudaram, agora tem uma turma por aí que, nem aí. Então, acima de qualquer coisa, acima da rivalidade, acima do jogo, acima do placar, vale esse tema, né, de ajudar os familiares. Mas o Tite disse muito bem, ele falou, tudo bem, tem isso aí, legal, bacana, mas eu não posso tirar do jogador a motivação de falar, fui convocado, quero mostrar serviço. Então o jogador vai entrar para mostrar serviço. Claro que não vai ser aquele jogo, né, pegado, aquela coisa toda. Tem um clima de festa também, né? Tem muito, né? Confraternização. De toda forma, o Tite realmente deu outra cara à seleção brasileira. Com certeza. Né? Deu mais cara de seleção, porque com Dunga, pelo amor de Deus. Até a empatia do torcedor, né? É verdade. Antigamente tinha uma antipatia, né? A gente sabia que ia ter jogo da seleção brasileira, a gente parava para assistir. Ultimamente, com Dunga, a gente nem sabia. Do outro dia que você ficava sabendo quando ficou o jogo, se perdeu, se ganhou. Agora com o Tite, eu acho que voltou de novo aí. A torcida está mais ligada. Agora, essa seleção, como a gente está dizendo, é festiva e tudo mais, mas tem jogadores aí, principalmente do futebol mineiro, que podem pensar numa nova convocação para
o segmento das eliminatórias e para a Copa do Mundo, que já está quase chegando em 2018. O próprio já. Tite, inclusive, falou muito sobre o Robinho, né? Perguntado especificamente sobre o Robinho, que é um jogador rodado, consagrado, mais experiente, o jogador mais experiente da convocação, inclusive, né? O mais velho da convocação. E o Tite disse muito bem, falou, não tem nada disso não. O Robinho pode sim estar na convocação da seleção para as eliminatórias, para a Copa do Mundo, depende dele, se ele tiver com essa motivação. O Robinho está com 32, se eu não me engano. 32 anos. E ele pode sim, futebol para isso ele tem, né, Totô? Eu acho que sim. Não, tem, sim. Assim como o Marcos Rocha tem, o Henrique tem, o Fábio Santos mostrou também, quando chegou no Atlético, encaixou na lateral esquerda, acabou o problema ali da lateral. Então, ninguém fala mais de Douglas Santos, né? Que era o jogador da lateral esquerda do Atlético. Foi vendido, o Fábio Santos chegou, acabou o Douglas Santos. Sumiu o lugar ali. O Douglas Santos, ele medalha olímpica, né? Sim, ótimo jogador. Mas é aquela história, né? Vai embora, dependendo para onde for, o cara dá uma desaparecida. Some, né? É verdade. Felipe Torres, atleticano, está lá em Pará de Minas com a turma da Bebidas Torres, curtindo Bola na Área. Muito obrigado pela audiência. Falou-se de Robinho aqui com relação à convocação para a seleção brasileira. Mini marcação cerrada, imagens do José Geraldo da Silva, para a gente comentar o lugar certo para o Robinho nesse novo time do Roger Machado. O Robinho é um jogador que o ano passado jogou de quê, hein, Daniel? Jogou do meio para frente. Ele rodou muito ali, né? Ele aparecia na área, ele saía da área, ele armava jogadas, ele caía para um lado, caía para o outro. O Robinho é um jogador versátil, né? Que tem habilidade, tem essa qualidade. Acho que pela experiência dele também, o técnico deixa o cara meio liberado, né? E sabe onde correr. Dá liberdade, né? para ele, porque ele sabe que ele sabe jogar, né? Sim. Sabe jogar, então... Ele sabe onde correr também, sabe né? onde vai a correr. hora de correr, a hora de aparecer na área, a hora de voltar. Fazer gol, tocar, dar assistência. E durante essas férias, né, início de pré-temporada, o Robinho sofreu o assédio do Santos, né? O presidente do Santos, Modesto Roma, chegou a apresentar para a imprensa e para a torcida lá em São Paulo um projeto financeiro, né, para reconquistar o Robinho, pagar o que deve e tantos mil de salários e tudo mais. E o Robinho mesmo não estava sabendo, né? Olha, e aí o Maluf foi muito feliz nisso. O Maluf falou assim, gente, é só chegar e pagar a multa. E aí o pessoal, mas peraí, não é... Gente, qualquer jogador de futebol mundial, nós estamos falando do Cristiano Ronaldo, do Messi, qualquer um. Se você chegar, o Totó quer contratar o Messi para jogar no time de pelada dele, ele vai lá no Barcelona pagar a multa e leva o Messi. Só não tem o dinheiro. Só não tem o dinheiro. A vontade tem. A vontade, cara. Então, ou seja, não é o Robinho, não, é qualquer jogador de futebol mundial, gente. O contrato é para isso, o contrato tá lá, firmado, existe uma multa. Você pagou a multa, acabou, ué. É isso, Então tá aí, o Robinho declarou essa semana que gosta mais de atuar mais pelo lado esquerdo e tudo, mas que está fazendo as funções que o Roger está pedindo, ou seja, a alegria que ele está de atuar pelo Atlético faz também com que o jogador se motive e ele fala, o que vier eu traço. Ah, né? Sim. Tá aqui o Leonardo pedindo um abraço pro pessoal lá de Barbacena, 100% Cruzeiro, segundo o Leonardo. Muito obrigado pela audiência. E... Está aqui a opinião também do Railton, dizendo que o Elias, jogando com preguiça do Rafael Carioca, não vai ficar no meio-campo, um buraco no meio-campo novamente? Daniel. O Elias jogando com o Rafael Carioca. Com a preguiça de Rafael Carioca no meio. Não sei, aí é um esquema que o Roger vai montar. Eu só acho que a contratação do Elias para o Atlético seria espetacular. Seria um ótimo jogador que chega para jogar, não tem nem dúvida. O Rafael Carioca, falaram que ele jogava até de terno, né? Elegante, clássico, né, pá? É isso. Bom, vamos falar então de Thiago Neves, que foi outro destaque da semana. Ele chegou em festa. É um clube vencedor, tem um DNA vencedor e se depender de mim, pode ter certeza que essa história não vai mudar. Então, é o maior clube, é o maior vencedor do estado. Então, eu acho que eu acertei em vir para o Cruzeiro e pode ter certeza que vou fazer meu máximo para que isso continue. Foi com essa frase que Thiago Neves definiu o motivo de vestir a camisa celeste. O jogador chegou e foi direto para o braço da torcida. Agora ele espera agradecer a altura. E o mínimo que eu tenho que fazer é correr, jogar, defender a camisa, honrar o máximo. E isso não vai faltar, como eu falei, não vai faltar. Anda bem ansioso para estrear com a nova camisa. E mais, disputar um tipo de jogo que ele sempre se dá bem. Clássico. Vou treinar, vou me preparar para estar à disposição dia 29. Claro que nesse clássico eu quero estar dentro e manter a média, né? Sempre em jogo grande, estar fazendo gol. Por que não já no primeiro clássico
deixar um guardado. Tá aí então a motivação de Thiago Neves. Primeiro clássico, dia 1º de fevereiro, com torcida única. Thiago Neves e Arrascaeta e Robinho. Joga todo mundo, Daniel? Como é que é esse meio? Não sei. Aí é o que eu disse, é um problema pro Mano. Mas eu acho que o Thiago Neves tem realmente lugar nesse time do Cruzeiro. E ele já chegou cutucando, né? Chegou falando, tô no maior vencedor de Minas e tal. Do estado, e tal. Esse tipo de contratação é legal, assim como quando o Atlético trouxe o Robinho, trouxe o Fred, o Cruzeiro traz o Thiago Neves, traz grandes jogadores. Isso é legal, isso movimenta a torcida aí no aeroporto buscar, movimenta pra gente da imprensa, pra torcida. Eu acho muito bacana. Tomara que tenha mais, né, desse tipo de jogadores. É verdade. O Cruzeiro, acho que esse ano o Cruzeiro vai dar um trabalho maior aí. Então faça o seu convite para a galera que ali do Barreiro, Contagem e tudo mais, para hoje uma noite divertida com o Totonho. Isso mesmo, 2 violões e um baixo, gente. Lá no Itaú Power Shopping, no 3º piso, tem um estacionamento ali, tem um teatrinho com ar-condicionado muito bacana. Ingresso à venda na Buy Ticket, eu, Caquinho Big Dog e Marcos Vinili. É um show de humor no tom certo. Tem de tudo, tem paródia, tem imitação, tem piada, tem caos, muita música. Vale a pena assistir. Censura 16 anos, viu, Léo? Bacana, Totonho. Está aqui o Daniel Ribeiro dizendo, doutor, não me engano, o Totonho é atleticano. Que isso, não, de jeito nenhum. Cruzeirense sempre. Tem uma piadinha, para contar uma piadinha rapidinho. Da Maravilha? Rapidão. Falou que o da Maravilha foi fazer compra nessas lojas de magazine, né? Aí comprou uma geladeira e um freezer. Aí ele comprou, o cara falou assim, seu nome todo, da Maravilha. Você mora onde? Venda Nova. Você faz o quê? Sou comentarista do Alteroso Esporte. Aí ele fez direitinho. Aí o cara, né, falou assim, para fazer o seu crédito, eu vou te perguntar outra coisa. 2 pessoas conhecidas, Zezé de Camargo e Luciano. E agradecendo aqui o Itamar Gino, que disse, ainda bem que vocês estão apoiando o clássico com torcida dividida. Então, a imagem que fica é essa da união, né, da alegria, dos torcedores, cadê a imagem, gente? Dos torcedores, né, que são do bem. Essa é a imagem. Com esse DC no fundo, melhor. É bom demais. Essa é a imagem, essa é a mensagem. Paz no futebol, paz na vida, paz no mundo. Obrigado, Totonho, obrigado, Daniel. Valeu, abraço para Macaco, São Sebastião. Isso aí.